Olá, amigos da TVL. Estamos começando mais um programa Nossa Gente. Convidei de volta aqui para o programa o padre João Bachmann, que ele está de transferência da Catedral São Paulo Apóstolo para a paróquia Santa Inês em Indaial. Depois de tanto tempo de Blumenau, tanto tempo aqui da paróquia São Paulo Apóstolo na Catedral, né? É hora de um até breve, padre? É hora de um até breve, porque a nossa vida é uma missão constante. Hoje estamos aqui, amanhã lá. E nós pertencemos a uma diocese, que é uma igreja particular, na qual tem 13 municípios e mais de 40 paróquias. E quando a gente é padre desta diocese, você está disponível para o governo do bispo diocesano transferir para qualquer dessas paróquias de diocese que precisa do seu trabalho. Então, nós não somos estáticos numa paróquia só, nós sabemos que somos de passagem, estamos um tempo aqui, outro tempo lá e assim por diante. Já estou 24 anos, por exemplo, em Blumenau, eu vim de Joinville, fui transferido depois de 2 anos de trabalho como padre em Joinville, uma realidade totalmente diferente de Blumenau. E dentro de Blumenau, a catedral é a terceira paróquia aqui na qual eu assumi. E, portanto, a paróquia que mais tempo eu fiquei. Estou 11 anos aqui nesta paróquia, catedral, e as outras paróquias eu fiquei em torno de 5 anos cada uma delas. E agora é tempo de ir para um outro município, o segundo maior município da Diocese de Blumenau. Depois de Blumenau, nós temos Indaial com quase 70 mil habitantes, portanto, o segundo maior município e a segunda maior paróquia da Diocese de Blumenau. Uma experiência também diferente, uma experiência mais interioriana, né? Isso é importante, a comunidade de fé lá me acolhe, me aguarda, uma experiência diferente para mim, mas também essa é a missão, de ir, né, a uma igreja em saída que o Papa Francisco fala tanto nas nossas realidades. Eu penso que aqui já deixei uma marca de trabalho importante, gostei, fui amado, amei, fiz parte desta gente, estou no coração desse povo blumenauense, mas agora quero também uma experiência diferente, de outra comunidade, com outra realidade cultural, de outros trabalhos que eu posso contribuir com aquilo que eu contribuí aqui em Blumenau, também num outro município da nossa diocese. Agora, padre João, essa é uma experiência diferente na catedral, né, para as paróquias que o senhor trabalhou anteriormente, como foi Imaculada Conceição, como foi lá no Santuário Nossa Senhora Aparecida, se bem que lá também o senhor arrebanhava muitos fiéis, né? Até por conta da padroeira do Brasil. Exatamente, foram as paróquias que eu mais arrebanhei gente, por exemplo, o Santuário Nossa Senhora Aparecida, sendo um santuário e tendo a padroeira do Brasil, atrai também muita gente, principalmente no mês de outubro, o mês de Nossa Senhora Aparecida, pela devoção popular que o nosso povo, a nossa gente, tem em Nossa Senhora Aparecida como mãe de Jesus e padroeira da nossa nação, da nossa pátria brasileira. Mas eu comecei meus trabalhos, por exemplo, na Paróquia Imaculada Conceição Vila Nova, onde eu comecei a expandir esse trabalho através do meu ministério, das celebrações da Missa da Saúde, que eu comecei, onde arrebanhei muita gente, cheguei a celebrar muitas vezes na Vila Germânica, né? Essas celebrações chegou a um máximo aí de 12 mil pessoas participando das celebrações. O padre, o senhor no começo, bem jovem, não se assustou em determinado momento com tanta gente diante do altar? Com certeza, é uma realidade diferente, porque eu vim do interior de Guaramirim e sou filho de agricultor, de uma vida simples, né? Tranquila, e de repente no início do meu sacerdócio com 25, 26, 27 anos de idade, 28, um pleno jovem com todo o vigor, queria através do meu ministério, e que gosto e que amo muito esse meu ministério sacerdotal, fazer esse trabalho de evangelização. E consegui, graças a Deus, toquei o coração dos blumenauenses numa realidade histórica que não havia essas celebrações, e, por exemplo, só eu mesmo fazia essas celebrações, e aonde fui arrebanhando essa grande multidão que chegou a participar das celebrações. Pois vim para as paróquias e essas missas continuaram, e hoje também arrebanha a ponto de a catedral hoje ficar pequena em certas missas, né?
como missas de novenas de Nossa Senhora Desatador dos Nós, como missa de cura e libertação, acabam ficando pequenas porque traz também pessoas de outras cidades, né? Traz caravanas, traz ônibus, traz tupiques, onde as pessoas se organizam para vir nessas celebrações. Hoje eu tenho o Vale do Itajaí, que participam das celebrações aqui, e quando vou também a essas cidades, a grande movimentação em torno dessa celebração mostra que no coração do nosso povo eles têm uma sede de uma celebração animada, participada, onde a gente possa também tocar os corações através da palavra, da pregação da palavra e através da bênção individual, que eu faço questão. Essa forma de celebrar as missas é algo que o senhor buscou inspiração ou já estava, né, como é que a gente diz? É próprio da minha personalidade, exatamente. É próprio da minha personalidade, da minha vocação, do meu jeito de ser, da minha forma de trabalhar o meu ministério sacerdotal. De ir ao encontro das pessoas, tocando essas pessoas, abençoando, impondo as mãos e rezando por elas. Isso tem trazido o efeito da fé muito próprio no coração e na alma dessas pessoas. As pessoas acabam de agradecer sempre que, através daquela oração, daquela imposição de mãos, daquele momento de aconselhamento, daquela orientação, elas acabaram mudando de vida. Isso é possível, isso também é importante. E a gente vai descobrindo, através do crescimento do ministério da gente, o que é da sede do nosso povo. Isso faz muito parte, né? Como também eu gosto de ir, por exemplo, todos os dias nos hospitais, rezar nos leitos, onde as pessoas estão totalmente debilitadas pela enfermidade, machucadas no emocional pela enfermidade de algum familiar, e aquilo faz a diferença, né? Rezando pelo doente. Aliás, Jesus também nos enviou como discípulos já no Evangelho para curar os doentes, para ir ao encontro da pessoa doente e encontrar na pessoa doente o próprio Cristo ali sofrido, né, machucado com a enfermidade. Então, tudo isso faz parte de a gente atingir esse grande rebanho. A gente sabe da resposta que o fiel tem, e eu assisti inclusive algumas de suas celebrações, e sou testemunha do que significa, né, presenciar, estar numa celebração sua. Agora, do outro lado, no papel de padre, o que sente o Padre João diante de tanta gente e das reações dos fiéis? Eu sinto uma alegria porque eu vivo intensamente o meu ministério sacerdotal, né? Eu começo de manhã e vou até noite adentro, com grandes compromissos, celebrações grandes, atendimentos, visitas a hospitais, enterros, aconselhamentos, confissões, visitas em casas, bênção de comércios, bênção de casa. Então, vivo essa agitação do meu ministério e do meu serviço. Isso é um cansativo para o corpo, né? E já há muitos anos na minha vida eu nem tiro férias de tão intensamente que eu vivo o meu ministério, mesmo sendo aconselhado pelos médicos, até pelo bispo, pelos colegas. É necessário férias para o descanso do corpo. Aí o senhor me disse na rádio que a sua mãe, inclusive, olhando lá... Exato, agora quando eu fiz aí as malas, né, e preparando assim para a mudança para Indaial, a minha mãe estava junto nesse processo, ela viu os exames médicos de 6, 7 anos atrás e ela de repente me mostrou, olha aqui o que o médico colocou aqui na tua receita, férias, precisa de férias. Ela me fez relembrar o que os médicos há anos atrás já me diziam, né, coisa que eu nunca tinha. Qual é a idade da sua mãe? A minha mãe tem 83 anos. E como chama? Terezinha. Padre, mas o senhor não é obediente à sua mãe? Ela não pediu para o senhor tirar férias? De tanto que eu gosto de trabalhar, né? Por isso eu vivo intensamente o meu ministério. É uma satisfação espiritual, é uma satisfação de graça ao coração do padre, a alma do padre, também a mente do padre. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente tem limitações e que não é possível hoje atender todas as necessidades e a demanda de gente que chega até mim, até porque a minha mesa sempre tem muitos e-mails, muitas cartas, muitos pedidos, telefonemas também não param, constantemente para orientação. E gente ali na recepção. E gente na recepção, sempre, o tempo todo esperando, né? Todo o tempo e o tempo todo. Então, eu gosto, eu me sinto bem exercendo
esse ministério a serviço das pessoas, né? Por exemplo, o dia de hoje ainda tem uma missa de cura e libertação, depois vou ainda dar a benção numa casa iluminada na nossa cidade de Natal, então vai lá pelos 10 da noite para mais eu terminar todo esse meu ofício, e amanhã começa tudo de novo. Aí a sua rotina diária é puxada, né? É bem puxada, é cansativa, ela exige muito ao serviço das pessoas, e o que vem ao padre sempre são problemas pessoais, né? Ninguém procura o padre para falar de uma alegria, né? de uma satisfação pessoal. Todos vêm ao padre para falar do seu problema pessoal, do seu problema financeiro, do seu problema relacional, do seu problema de enfermidade, o seu problema de desemprego, o seu problema de fome, o seu problema de qualquer uma das dificuldades que passa um ser humano. Deixa eu entender as pessoas, pelas circunstâncias da vida moderna, a impressão que eu tenho, e o senhor me confirme se elas procuram um gesto de carinho, um abraço, uma palavra amiga, por aí? Isso é fundamental na vida do padre, né? O padre que quando dá uma bênção, por exemplo, e uma orientação na pessoa, e depois ele dá um abraço na pessoa, ela nunca mais vai esquecer daquele abraço, daquela imposição de mãos, daquela forma carinhosa que ele atendeu através da orientação, através da confissão e através da bênção. E isso é muito necessário porque as pessoas não estão encontrando mais isso no meio familiar, até pelo tempo, né? Todos trabalham em horários diferentes, chegam em casa e estão sozinhos, mesmo no seio da própria família. Então as pessoas estão muito solitárias, muito vazias e também carentes nesse sentido do relacionamento humano. E o padre, elas começam a enxergar como um pai espiritual. Quantas pessoas agora nesses tempos de agradecimentos me dizem: o senhor é o meu pai espiritual, o senhor é um pai, o senhor é um amigo, o senhor é um conselheiro, o senhor é uma luz para o meu caminho, o senhor através de uma palavra abriu a chave de um caminho que eu não encontrava até então. Então é uma referência ao padre, né, para a vida dessa pessoa, e onde que às vezes numa transferência acaba ela se identificando tanto com o padre que acaba sofrendo também mais, né, pela transferência do padre. Isso é normal e natural na vida de uma pessoa. E como é que o senhor absorve esses problemas, né? Ouvindo as pessoas, e cada caso é um caso, e aí é uma palavra certa para aquele momento? Ou o senhor sempre busca uma inspiração divina, uma palavra com referência bíblica, por exemplo? Eu gosto e leio constantemente a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, livros espirituais de orientações espirituais, livros de psicologias, livros de orientação à vida das pessoas. Então, isso também me dá um gabarito de experiência humana para eu poder aconselhar, orientar, iluminar a vida das pessoas. E também os problemas pessoais de cada pessoa sendo diferenciado são problemas que vai também te instruindo e te fazendo crescer no seu ministério, no seu conhecimento e também na sua doação para o bem daquela pessoa. E da forma, acima de tudo, como é que eu consigo me colocar diante dessa carga difícil que vem a mim? Através da minha oração pessoal com o Senhor, né? Por isso eu tenho uma capela onde ali eu faço a minha oração diariamente, onde eu estou com o Senhor presente na Eucaristia, faço a minha adoração e coloco também a vida daquelas pessoas que no dia eu atendi precisam de uma sabedoria divina, de uma luz divina para orientar os seus caminhos. Isso também ajuda o padre muitas vezes ali colocar no colo de Jesus, o bom pastor, aquele sofrimento daquela pessoa que o padre também carrega. Sim, porque o padre também tem lá seus problemas no dia a dia. Os padres, de um modo geral, como todas as pessoas, mesmo que os fiéis, imagine que o padre não tenha problema. Mas o padre também cansa, né? É uma pessoa humana, cansa, precisa também de descanso. As pessoas às vezes não fazem essa distinção, né? De que o padre precisa se alimentar, de que o padre precisa descansar, de que o padre precisa também do seu sossego. Jesus tinha isso no Evangelho. Quantas vezes o relato do Evangelho fala que Jesus se retirava com os discípulos para descansar diante da multidão e chegava no outro lado da margem do lago da Galileia e a multidão estava lá. E Jesus estava cansado, diz o Evangelho, né? E isso também, claro, é cansativo, porque o padre é humano, como Jesus também assumiu a nossa condição humana. E por isso que o povo precisa distinguir que o padre é uma pessoa humana que também precisa de descanso. É bom entender, né? Exatamente. Estamos conversando hoje com o padre João Bachmann,
aqui no programa Nossa Gente. O programa faz um breve intervalo, eu te peço para que você continue nos fazendo companhia, porque logo, logo estaremos de volta. Até já! As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente e hoje o meu entrevistado é o padre João Bachmann, que já esteve aqui no programa Nossa Gente, mas eu convidei novamente, porque agora o padre está se transferindo para a cidade de Indaial e vai ser agora nesse final de semana, né, padre? Exato, dia 2 de dezembro, né, o primeiro domingo do Advento, às 19 horas, será a minha missa de posse na paróquia Santa Inês Matriz de Indaial, a paróquia maior. Indaial tem 3 paróquias e esta é a matriz, a primeira. E por isso a gente está a serviço daquela comunidade, refazendo aí os trabalhos e ministérios, servindo aquele povo, aquela gente e todas as suas necessidades. O senhor foi ordenado quando e onde? Eu fui ordenado em Guaramirim em 1992, portanto faz 26 anos. Dia 11 de outubro fez 26 anos. O senhor é um padre jovem ainda, né? Tenho 51 anos de idade. Eu fui ordenado com 25 anos. Fui com 14 anos para o seminário e fui ordenado com 25 anos de idade, bem jovem, né? Então eu fui adolescente, bem criança, adolescente para o seminário e saí do seminário padre, né? Com 25 anos, pronto, já assumindo paróquia e já assumindo trabalhos e indo avante até o presente momento da minha vida. 26 anos é uma longa jornada, hoje eu tenho 51 anos de idade. Quando eu entrei aqui na catedral eu tinha 39 anos de idade, fiz 40 anos aqui na catedral e já estou com 51 anos aqui. Eu entrevistei no programa o padre Lino Messi. Sim. Ele é um dos grandes, se não o mais responsável. Pela minha vocação. É. Exatamente. O padre Lino Meis é um dos padres mais velhos da diocese, ele está com 90 anos de idade, estive no aniversário dos seus 90 anos de vida. Quando ele saiu de Blumenau, ele foi trabalhar em Guaramirim, e eu era criança, e por isso eu recebi a comunhão, a primeira comunhão das mãos do padre Lino, e até a minha adolescência, até a minha crisma, com 14 anos de idade. E ele foi um grande incentivador da minha vocação, porque ele era muito entusiasta, muito trabalhador. E ele gostava de contar nas homilias muitas historinhas. E isso eu gostava, sabe, como adolescente. Eu admirava aquele padre que cativava as comunidades e o povo na celebração com aquelas historinhas para falar do Evangelho através de parábolas que eram bem divertidas do Padre Lino. Ele tem uma capacidade muito grande para isso, ainda nos tempos de hoje. E o senhor aderiu ou conseguiu alguma coisa do padre que o senhor pratica hoje? Do Padre Com Lino? certeza. Primeiro, a vontade de trabalhar. O Padre Lino também era um homem sem férias, era um homem que trabalhava muito, era admirável. Disposto, né? Disposto o tempo todo, um homem saudável, né? Um homem que não tinha tempo ruim, como falava. Comunicativo. Né? Comunicativo e de uma sabedoria muito grande que eu admiro bastante, né? E aquela garra, aquela vontade que ele tinha do trabalho, como adolescente, me fascinava. Olha, eu já tinha vocação, vamos dizer, no coração, eu queria ser padre, né? Aí eu dizia, meu Deus, esse padre é uma inspiração para mim. Esse serviço, essa alegria, essa vontade, esse ânimo que ele tem de servir o Evangelho, aquilo para mim era uma referência, era uma luz, uma indicação.
E isso eu também aí mais e mais alimentava aquela semente vocacional que estava no meu coração e também na minha alma. Então, aos 14 anos, terminado a 8ª série na época, fui crismado e naquele dia eu disse para o pai e a mãe: ano que vem eu vou ingressar no seminário. E ali foi falado com uma irmã catequista franciscana que falou com o Padre Lino como pároco e ele encaminhou a minha ida e a minha entrada no seminário. Então o senhor é padre por vontade própria, por inspiração do Padre Lino, e em casa a mãe e o pai apoiaram a ideia quando o senhor fez o comunicado? Sem dúvida, meus pais eram pais de 9 filhos, eu sou um dos mais novos, né? Depois de mim tem um casal de gêmeos. Então, com o trabalho da risicultura, arroz e plantação de banana, uma vida austera do interior, da roça, mas meu pai era sempre ministro da Eucaristia. Meu pai tinha uma comunhão muito grande com a igreja e morreu aos 77 anos sendo ministro da Eucaristia. E isso também levava o ardor que o meu pai tinha com o Cristo Eucarístico, levando a Eucaristia para os doentes, participando da celebração do culto e da missa semanalmente na igreja, tendo a família levando através das novenas a participar da comunhão da igreja. Quer dizer, aquela fé do pai e aquela fé da minha mãe, da forma simples e humilde, fascinava o meu coração, levando sempre a essa espiritualidade assim bem particular e também bem humilde e bem fraterna e bem familiar. Padre João, o senhor falou que tinha muitos irmãos, né? E certamente primos. As famílias da época eram famílias numerosas, sim, né? Sim. Vizinhos eram poucos, tinha cada um pouco para achar. Não era assim? O senhor ensaiou quando era criança, brincava de rezar missa? Sim, eu brincava de rezar missa. Primeiro porque nas perguntas da escola, uma professora, irmã religiosa, ela sempre via que eu respondia a mesma resposta vocacional. O que você quer ser na vida? E eu era o único aluno na época que dizia assim: ser padre. E eu não mudei a minha resposta. Desde a 4ª série até a minha 8ª série, quer dizer, o meu período de criança e adolescência. E aí a irmã disse para o pai: o teu filho João tem vocação, porque ele nunca mudou a resposta, ele sempre colocou como resposta ser padre. E aí eu brincava com meus irmãos mais novos em casa, enquanto meu pai e minha mãe estavam na roça, meus irmãos mais velhos trabalhavam na agricultura, eu cuidava dos irmãos mais novos. E eu brincava com eles, como nós tínhamos sempre cortes de banana e venda de banana, eu cortava a banana em rodelinha, colocava num pirex, e fazia o suco de uva, aquele quisuco, fazia um pouquinho de suco num copo, e ali eu pegava um lençol de cama da minha mãe branco, e fazia que era a batina, e brincava de rezar missa para os meus irmãos mais novos. Aquilo já cativava. Eu fiz uma capela em casa, no sótão da casa de madeira, e fiz uma capela também na roça, para que pudesse rezar missa em casa e missa também na roça, quando eu ia com os meus irmãos mais novos para a roça. Isso já era um sinal vocacional. Essa é a definição de uma verdadeira vocação, uma missão, né? Exatamente. Porque o senhor não pensou em outra profissão, não pensou em casar? Não. Meus irmãos são todos casados. Né? Desde criança o senhor Desde criança seguiu esse caminho? Eu segui esse caminho religioso. E era uma satisfação muito grande. Quem foi o padre que te ordenou, o bispo que te ordenou? Dom Gregório Varmelin, ele já é falecido, né? Foi um grande bispo, ele me crismou com 14 anos de idade, ele me ordenou diácono e me ordenou padre. E eu trabalhei 2 anos primeiros da minha vida de sacerdote com ele em Joinville. Pois é, inclusive ele foi bispo aqui da nossa região, porque Blumenau pertencia a diocese de Joinville na época, exatamente. E ele, sendo o nosso bispo na época, ele era uma grande referência também como motivador, né? Como o governo da diocese, o seu episcopado, o seu pastoreio diocesano. Ele era um homem muito entusiasmado pelo trabalho da igreja. Padre João, o senhor hoje é um padre que tem uma relação e faz uso muito bem, inclusive, dos meios de comunicação, com as suas missas, pelo menos aqui em Blumenau, até agora transmitidas pela FURB TV, nunca se furtou a conceder entrevistas, seja no rádio, na televisão, a mim, aos meus colegas. E o senhor, nessa questão, se inspirou em alguém quando era mais jovem, assistia a missa pela TV, ouvia pelo rádio, ou é uma coisa assim que aconteceu na tua vida também? É uma coisa natural que aconteceu na minha vida, até porque eu sou de um jeito muito tímido, né, em relação à comunicação, e não parece.
porque eu sou filho de agricultores, vim do interior, então de uma timidez natural da minha própria vida. Mas foi acontecendo através das entrevistas, foi acontecendo através da imprensa, do meio de comunicação, que foi ao encontro do meu trabalho, e eu me coloquei sempre de uma forma muito simples, do meu jeito, a serviço também dessa comunicação que buscou essas respostas na minha vida. Né? E depois de um certo tempo você foi necessário, porque aí o senhor estava com multidões acompanhando. Exatamente, daí criou uma referência e aí foi também uma resposta natural aos meios de comunicação. Como eu disse, necessário hoje, né? Exato. E isso certamente vai continuar, pelo menos pelo rádio com certeza, lá em Indaial também, né? Agora, o fato, a gente fala muito do Papa Francisco, né? Que no seu papado a igreja está indo ao encontro dos fiéis, algo que o senhor faz desde o seu início. Exatamente. Né? Desde o início da vida sacerdotal. A igreja está, no seu entendimento, abraçando de fato o fiel, né? De portas abertas? É preciso porque nós estamos passando por momentos assim de crise, onde que vimos também os nossos templos como os templos da Europa. Há templos na Europa que estão sendo vendidos, por exemplo, né? Porque falta fiéis. E esse secularismo que está na Europa, ele vai chegando também na América Latina, vai chegando nas nossas realidades. Não tínhamos tantas pessoas hoje participando das celebrações. Então o Papa Francisco vem trazer essa novidade de uma igreja em saída, de uma igreja que vai ao encontro do fiel, quando ele diz assim, é preciso sair da sacristia e ir ao encontro da pessoa. Na pessoa, nas periferias da pessoa, nas dificuldades dela e nas periferias de uma cidade, quer dizer, nas diversas necessidades que uma cidade ou município apresenta. E esta presença da igreja, isso é fundamental tanto para a vida do padre quanto para a vida do cristão, esse ir ao encontro para trazer esta pessoa novamente à comunidade de fé e fazer desta fé uma responsabilidade da participação dela no convívio com a comunidade. O povo está carente, eu não diria fraco na fé, porque é uma frase forte, mas assim... Carente. Ausente. Né? Muitos da igreja que procuram na hora em que o cinto aperta. Né? Mas a missa que o senhor celebra, a novena desatadora, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, é uma forma de fortalecer a fé. Sim. A missa da cura e libertação é a questão da proteção, da saúde. Exato. Né? Isso motiva. Isso motiva, isso toca. E atende as pessoas. Exatamente, atende as pessoas, toca no coração das pessoas e fazem ver nelas de que o amor de Deus, a presença de Deus está na sua vida, né? Mas que talvez ela está ausente na comunidade de fé ou no caminho da própria fé, no encontro com o Senhor. Que ela, através dessas celebrações, dessas motivações diferentes nas celebrações, como missa da cura, missa da saúde, missa do chá, missa da novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, elas sejam tocadas pelo Senhor, que sempre esteve na vida delas, mas elas talvez por inconsciência, por não responsabilidade ou por um fator, talvez na vida delas, que elas não deixaram ser encontrados pela fé. E aí veio uma pessoa, veio uma família, veio um vizinho. E vai tocando a vida das pessoas e vendo que essa necessidade de ir à fonte da fé é fundamental para a vida. E o legal disso tudo que a gente percebe, padre, é que quando as pessoas vêm à igreja, as pessoas saem leves, sim, felizes. Há um reencontro. Há um reencontro e há uma transformação interior. É esse o caminho da fé na vida de uma pessoa, né? O reencontro com o Senhor, o reencontro com a pessoa e a comunidade de fé e o reencontro com ela mesma, manifestando essa fé que está como semente na vida dela. Qual o prato preferido do Padre João? O meu prato preferido sempre é uma bela e deliciosa macarronada. Eu gosto muito de macarrão. E olha que nem é italiano. E não sou italiano, sou alemão, né? Como também o marreco assado, né? Que eu gosto, isso é próprio do alemão, né? Eu gosto dessa alimentação básica que a mamãe fazia já em casa, né? E isso ficou no meu sabor. Vinho ou cerveja? Eu gosto de vinho seco, tinto, né? Gosto muito e faz bem para a saúde. Eu, às vezes, até brinco com aqueles que não são muito adeptos, né? Não é para exagerar a bebida,
Claro. Porque o que é demais Sim, faz mal. sim. Eu digo, até Jesus tomou vinho. Transformou Não é a vinho, verdade? né? Mas tomava vinho. Estava na festa de casamento tomando Na vinho. última ceia tomou Com vinho. certeza, com certeza. Tanto que vocês revivem esse momento. Eu faço na ceia judaica, inclusive eu faço há mais de 20 anos a ceia judaica para relembrar aquela passagem, né, da última ceia de Jesus com seus discípulos. E o que o senhor define como lazer? Se é que o senhor tem momentos de lazer? Eu tive já na minha vida, mas faz 15 anos que eu gostava muito de futebol, porque nós jogávamos todos os dias futebol no seminário e o esporte era fundamental no nosso processo de educação e de formação seminarística, né? E aqui em Blumenau joguei bastante bola, né? Mas faz 15 anos que eu já pendurei minha chuteira, não jogo mais e hoje não tenho mais nenhuma prática esportiva que eu gostava muito, mas hoje pelo excesso de trabalho eu acabei tirando essa prática esportiva da minha vida. Mas continua torcedor do Vasco. Sou torcedor do Vasco, eu digo para os blumenauenses e disse nas celebrações, sou o único vascaíno que vocês me amam, né? Música. Porque o senhor canta na igreja também, mas o senhor é da música clássica. Música clássica, eu gosto da música clássica, ela relaxa, ela faz bem, ela ajuda também espiritualmente, interiormente, a centralidade da vida da pessoa humana, então é o meu hobby. Um livro. Livro eu gosto do Augusto Cury, né, que é um psicólogo aí, cristão, que relata através dos seus livros essa questão da vida da pessoa humana no seu relacionamento com a fé. O senhor é devoto de qual santo ou de qual santo? Eu sou devoto do Padre Pio, Santo Padre Pio, e São Francisco de Assis, que gosto, já estive em Assis 5 vezes na Itália. E gosto de Nossa Senhora de Lourdes, é um título, né? Como desatador dos ela tem mais de 2.000 títulos, tanto é que em todas as 3 igrejas que eu trabalhei em Blumenau, fiz uma gruta dedicada a Nossa Senhora de Lourdes, que hoje tem nas 3 paróquias que eu trabalhei aqui nessa cidade. E agora o senhor vai, né, trabalhar, servir Santa Inês. Vou servir Santa Inês, uma comunidade nova, uma comunidade diferente. Já tenho celebrado há anos lá a Missa do Colono, nessa cidade, e a Missa da Saúde. E sempre uma numerosa multidão também frequentou nesses anos que eu celebrei lá. Pretendo semear a fé como semei a fé aqui na cidade de Blumenau. Padre João, muito obrigado. Foi muito bom conviver com o senhor nesse tempo todo aqui. Sucesso, né, na vizinha cidade de Indaial. Certamente vamos nos encontrar aí. Muitas vezes. Com certeza. Obrigado, Minosso, e Deus abençoe a todos. Padre João Bachmann foi meu entrevistado hoje no programa Nossa Gente. O programa está terminando, mas eu te convido para que o senhor, a senhora, você que nos faz companhia, continue conosco aqui na programação da TVL. A todos, um grande abraço e até a próxima.